O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 436. Revelado o preço da redenção. A apóstolos e discípulas no horto de Nazaré. Valtorta descreve a visão do dia 14 de maio de 1946. E o sábado continua como o verdadeiro sábado de sempre. Numa esplêndida manhã, enquanto o ar ainda não ficou pesado. Por causa do calor, como é bonito ficarem todos sentados no fraternal e pacífico abrigo sobre a sombra da pérgola. Ou então onde a macieira junto à figueira e a amendoeira fazem manchas de uma sombra, prolongando-a da pérgola até uma outra, onde a uva está amadurecendo. E como é belo dar uns passos, indo e voltando pelas trilhas por entre os canteiros, indo das colmeias para o pombal e desde até a pequena gruta, e depois indo à procura das mulheres. Maria de Cleofas, a nora dela, Salomé de Simão e Áurea, tomando o rumo das poucas oliveiras que, passando por cima, estendem os seus ramos sobre a horta silenciosa. E isto é o que estão fazendo Jesus e os seus, Maria e as outras mulheres. E Jesus ensina até sem querer. Também Maria ensina até sem querer. E os discípulos dele com as discípulas dela estão atentos às palavras dos dois mestres. A Áurea, sempre sentada em seu pequeno escabelo aos pés de Maria, quase de cócoras, está com suas mãos abarcando os joelhos, com o rosto erguido, com os olhos muito abertos, olhando para o rosto de Maria. Ela parece uma menina que está escutando uma história muito bonita, mas não é uma história, é uma bela verdade. Maria conta de novo as antigas histórias de Israel, a pequena pagãzinha de ontem e as outras, ainda que conhecedores das histórias da pátria estão prestando atenção. Porque é muito agradável ouvir as histórias de Raquel e da filha de Jefité e de Ana de Elcana, mas contadas por aqueles lábios. Judas de Alfeu aproxima-se devagar e sorrindo e fica escutando. Ele chega pelas costas de Maria e por isso ela não o está vendo. Mas o olhar sorridente de Maria de Cleofas para o seu Judas dá a entender a Maria que alguém está às suas costas e ela se vira. Oi, Judas, deixaste Jesus para ouvir a mim, uma pobre mulher? Sim, eu te deixei para ir a Jesus, pois a minha primeira mestra foste tu. Mas para mim é agradável deixar alguma vez a Jesus para vir a ti, fazendo-me menino quando eu era teu aluno. Continua, eu te peço. Todos os sábados, Áurea quer seu prêmio. E o prêmio é eu contar-lhe o que mais a impressionou em nossa história, que eu lhe vou explicando um pouco a cada dia enquanto vamos trabalhando. Os outros também se aproximaram e Tadeu disse: O que te agrada, menina? Muitas coisas, eu poderia dizer que tudo, mas muito mesmo Raquel, Ana de Elcana, depois Ruth, e depois, que beleza, Tobias e Tobiazinho com um anjo, e também a esposa, e pede para ser solta. E Moisés não? Ele me faz medo, é grande demais, mas nos profetas agrada-me Daniel, que defende a Susana. Ela olha ao redor e depois murmura. Eu também fui defendida pelo meu Daniel e olha para Jesus. Mas os livros de Moisés também são bonitos. Sim, os que ensinam a não fazer o que é feio. E aquele ponto onde falam da estrela que nascerá de Jacó. Agora eu sei qual é o nome dela. Antes eu não sabia nada e tenho mais sorte do que aquele profeta, porque eu a vejo de pertinho. Ela me disse tudo e também eu sei. Termina ela com um ar de quem triunfa. E a Páscoa não te agrada?
Sim, mas os filhos dos outros são também filhos da mamãe. Por que matá-los? Eu prefiro o Deus que salva ao Deus que mata. Tens razão. Maria, não lhe contaste ainda nada do seu nascimento? Diz Tiago, apontando o Senhor, que escuta e cala. Não ainda, eu quero que ela conheça. Minha Nossa Senhora. Não ainda, eu quero que ela conheça bem o passado antes do presente, para bem compreender este presente que tem sua razão de ser no passado. Quando o conhecer, verá que o Deus que lhe faz medo, o Deus do Sinai, não é mais do que um Deus de amor severo, mas sempre de amor. Oh mãe, dize agora para mim. Pelo contrário, eu até ficarei menos cansado para compreender o passado, quando ficar conhecendo o presente, que pelo que dele conheço já é tão belo e que nos faz amar a Deus sem medo. Eu preciso não ter medo. A menina tem razão, mãe. Lembrai-vos sempre, todos vós, desta verdade, quando fordes evangelizar. As almas têm necessidade de não ter medo para irem a Deus com toda a confiança. E o que eu me esforço para fazer valer vale tanto quanto é verdade, ou por ignorância, ou por suas culpas, estão sujeitas a muito medo, a ter muito medo de Deus. Mas Deus, até mesmo Deus que feriu os egípcios e que te fez medo, Áurea, é sempre bom. Vê bem, quando ele matou os filhos dos egípcios cruéis, usou de piedade para com os filhos que, não tendo endurecido, não se tornaram pecadores como seus pais, e deu tempo aos pais deles para se arrependerem do mal que fizeram. Portanto, foi uma severidade boa. É necessário saber distinguir a verdadeira bondade do que é frouxidão de educação. Também, quando eu era pequenino, foram mortos muitas criancinhas que estavam nos seios de suas mães, e o mundo gritou de horror. Mas quando não houver mais tempo para cada um ou para a humanidade toda, um por um, separadamente, todos vós havereis de compreender que felizes foram aqueles que, por terem sido exterminados em sua infância, gozaram da preservação do maior dos pecados, o de serem cúmplices da morte do Salvador. Jesus! Jesus! Grita Maria de Alfeu, pondo-se de pé espantada, olhando ao redor de si como se estivesse com medo de ver surgirem os deicidas por detrás das sebes e das árvores da horta. Jesus! Repete ela, olhando para ele com dó. Mas o que é isso? Então não conheces as Escrituras para ficares tão espantada pelo que eu disse? Pergunta-lhe Jesus. Mas, não é possível. Não deves permitir isso, tua mãe. Ela vai ser salvadora como eu, e está sabendo. Olha para ela e imite-a. Maria de fato se mostra enérgica e alguma coisa de majestoso se nota em sua palidez profunda. Ela está imóvel, com as mãos juntas sobre o peito, como em oração, e com a cabeça levantada e o olhar fitando o vazio. Maria de Alfeu olha para ela, depois volta-se de novo para Jesus. Mas não deves dizer isso a ela, esse futuro tão horrível. Não, tu lhe fincarias uma espada no coração. Há 32 anos, essa espada já lhe foi fincada. Não é possível, Maria. Sempre tão serena, Maria. Faz uma pergunta a ela, se não acreditas no que eu estou te dizendo. Sim, eu vou lhe perguntar. É verdade, Maria, que tu estás sabendo disso? E Maria, em voz baixa, mas firme, diz: é verdade. Ele estava com 40 dias e isso me foi dito por um santo. Mas antes também, quando o anjo me disse que, permanecendo virgem, haveria de conceber um filho que pela sua concepção iria ser chamado Filho de Deus, pois tal ele é realmente, quando me foi dito que no seio de Isabel a estéril, se havia formado um fruto por um milagre do Eterno. Não tive dificuldade em lembrar-me daquelas palavras de Isaías: eis que a Virgem dará à luz um filho que será chamado Emanuel. Tudo está em Isaías. E lá ele fala também do precursor, e lá é onde ele fala do homem das dores.
vermelho, vermelho por estar ensanguentado e irreconhecível, parecendo um leproso pelos nossos pecados. A espada está no coração desde então, e tudo serviu para fincá-la mais ainda. O cântico dos anjos, as palavras de Simeão, a vinda dos reis do Oriente, afinal, tudo. Tudo mais? O que mais, Maria? Jesus triunfa, ele faz prodígios, ele está acompanhado por multidões cada vez mais numerosas. Por acaso, não será isso verdade? Diz Maria de Alfeu. E Maria, sempre com aquele semblante, diz a cada nova pergunta: sim, sim, sim. Sem tristeza, sem alegria, dando pacatamente a entender que sim, porque assim são as coisas na realidade. Então, qual outro tudo que finca a espada no coração? Oh, tudo! E tu ficas tão calma assim, tão serena, tão tranquila como quando chegaste aqui como esposa há 33 anos e essas recordações parecem de ontem? Mas como podes? Eu ficaria doida. Eu faria, nem sei o que eu faria. Eu... Mas não é possível que uma mãe saiba de uma coisa assim e fique calma. Antes de ser mãe, eu sou filha e serva de Deus. A minha calma, onde é que eu encontro? Em fazer essa vontade. Se eu tivesse que fazer a vontade de homens, sim, poderia ficar muito perturbada. Porque um homem, mesmo mais santo, pode sempre impor vontades erradas. Mas a de Deus, se ele me quis para ser mãe do seu Cristo, deveria eu pensar que isso foi ser cruel comigo e com tal pensamento perder a minha serenidade? O pensamento de que o que vai ser a redenção por ele e por mim, também por mim, deverá perturbar-me com o pensamento de como terei que fazer para que passe aquela hora? Oh, ela vai ser terrível de qualquer modo. E Maria tem um involuntário soluço com um arrepio de repente e fecha as mãos como para impedir que elas tremam, como para orar com mais fervor, enquanto seu rosto se torna mais pálido e suas pálpebras leves se abaixam, como se sentisse um abalo de angústia em seus doces olhos da cor do céu. Mas ela recupera sua voz firme e depois de um profundo suspiro de angústia, termina. Mas ele, aquele que me impôs a sua vontade, e a quem eu sirvo com um amor cheio de confiança, me dará sua ajuda naquela hora, a mim e ao meu filho, porque não pode o Pai ter vontades fortes demais para serem executadas pelas forças do homem, e ele socorre sempre, sempre, e nos socorrerá, meu filho nos socorrerá, ele nos socorrerá, e não poderá haver ninguém, senão ele, infinito em seus meios para socorrer-nos. Sim, mãe, o amor nos socorrerá, e no amor nos socorreremos um ao outro, e no amor redimiremos a todos. Jesus se pôs ao lado de sua mãe e lhe pôs a mão sobre o ombro, e ela levanta o rosto a fim de olhar para ele, para o seu belo e sadio Jesus, destinado a ser desfigurado pelas torturas, morto com 1000 feridas, e diz: no amor e na dor, sim, e juntos. Ninguém fala mais. Ao redor dos dois protagonistas principais da futura tragédia do Gólgota, os apóstolos e as discípulas parecem as estátuas de uns meditadores. Áurea está petrificada sob o seu escabelinho, mas ela desperta em primeiro lugar e, sem levantar-se, desliza de joelhos e vai parar justamente perto de Maria. Ele abraça os joelhos e inclina a cabeça sobre o seu colo, dizendo: também por mim tudo isso? Quanto custo eu? E quanto vos amo por tudo o que eu vos custo? Oh, Mãe do meu Deus, abençoa-me para que eu não custe tanto para ti, sem produzir frutos. Uau! Sim, minha filha, não tenhas medo. Deus ajudará também a ti se tu aceitares sempre a sua vontade. E a acaricia por sobre os cabelos e sobre a face, e percebe que ela está molhada pelo pranto. Não chores. A primeira coisa que ficaste conhecendo de Cristo é o seu destino de dor.
a fim de sua missão de homem. Não é justo que, tendo conhecido isso, o deixe conhecer a primeira hora da vida dele neste mundo. Escuta, tudo será agradável sair da contemplação amarga, tenebrosa, para relembrar a hora doce e luminosa, cheia de cantos e hosanas do seu nascimento. Escuta. E Maria, explicando o motivo da viagem a Belém de Judá, cidade que foi predita como a cidade natal do Salvador, com muita doçura lhe conta como foi a noite do Natal de Cristo. E assim termina essa maravilhosa, incrível e triste também visão. Deus abençoe a todos.